Então agora eu quero falar com vocês um pouco a respeito dos currículos, né, de organização curricular da educação básica. Então a LDB coloca que a educação básica ela vai ser organizada com uma base nacional comum curricular, mais uma parte diversificada. Então, a União ela vai estar organizando, claro que em regime, né, de colaboração com os estados e com os municípios, com o Distrito Federal, essa base nacional comum curricular, que agora em 2016, desde o ano passado, está sendo discutido no Brasil, né? Está lá o site da Base Nacional Comum Curricular, várias convenções, reuniões de educadores, participação da comunidade, de sindicatos, de representações, né, da comunidade, e está se construindo novamente uma nova, né, Base Nacional Comum Curricular. Com a opinião de todos do que significa, na verdade, o currículo? O que realmente o educando precisa aprender? O que ele precisa aprender lá na educação infantil? O que ele precisa aprender no ensino fundamental? E o que ele precisa aprender no ensino médio? Tá? Então, isso é estabelecido. Por que uma Base Nacional Comum Curricular? Para que, de forma geral, no todo o Brasil, ainda que você tenha uma parte diversificada para você trabalhar, temas transversais também, que você tenha uma liberdade de estar trabalhando em formatos, conteúdos diferentes, dando um ênfase a um conteúdo a mais do que o outro, em organização de projetos, não importa como que você vai estar aplicando esses conteúdos do currículo, qual metodologia de ensino que a instituição vai utilizar para trabalhar os conteúdos. Mas aí a LDB coloca alguns componentes que são obrigatórios, né? E a LDB não coloca assim, a língua portuguesa tem que ter mais aulas do que a arte. Não coloca. Coloca que elas são obrigatórias. Isso é uma construção histórica, né, do país, colocar que a língua portuguesa e matemática sei lá, por exemplo, matérias exatas como a física, como a química, elas precisam ter uma carga horária maior de aula. A LDB não legisla sobre isso. Ela diz que é obrigatório esses conteúdos serem aplicados. Agora, a forma de organização, de quantas aulas, de carga horária de cada uma dessas matérias, o que a legislação coloca é que algumas delas elas têm que ser realizadas em todos os anos, né? Por exemplo, a filosofia e a sociologia, ela tem que obrigatoriamente ser desenvolvida em todos os anos do ensino médio. Então, você vai ter que, se você organizar um currículo, participar da organização curricular de um curso de ensino médio, de uma escola, ele tem que obrigatoriamente ter filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio. Bom, se o curso for um curso de 3 anos, porque no mínimo 3 anos tem que ter o ensino médio, essas matérias elas têm que entrar. Então eu vou relacionar aqui, de forma geral, o que a LDB coloca de todos os conteúdos que às vezes têm que ser trabalhados, desenvolvidos no currículo escolar, tá bom? Então aqui ela coloca a língua portuguesa, né? Em todos os anos aqui da educação básica, a matemática, que são currículos obrigatórios, tá? A matemática, os conhecimentos, né, do mundo físico e natural, a arte, a educação física, a história. E o ensino da história é importante estar verificando que ele fala alguns pontos específicos quando fala da história do Brasil que tem que ser trabalhado. Essa questão aqui ela é muito cobrada em questões de concurso sobre sobre o que a história do Brasil tem que estar falando, tá? A história ela tem que trazer necessariamente o estudo das culturas afro-brasileiras e indígenas.
indígenas, tá? E também, quando ela falar da questão da origem do Brasil, ela tem que falar necessariamente das matrizes. Necessariamente ela tem que falar da origem, né? Europeia. Deixa eu colocar aqui, origem europeia, africana e indígena. E indígena. Isso aqui é muito importante, nós vamos até fazer uma questão de concurso que fala sobre esse assunto, tá? O que mais nós podemos colocar aqui? A partir do 6º ano, é obrigatório a inclusão de uma língua estrangeira, né, de escolha aí da escola. E no ensino médio, que eu falei para vocês, entra em todos os anos a filosofia e a sociologia. Todos esses conteúdos aqui, eles são obrigatórios no currículo, tá? Nacional. Vocês vão ver, como eu falei, não está falando exatamente qual a carga horária da história. E a parte diversificada também, ela traz vários, vocês vão estar lendo na LDB, vários conteúdos aplicados, questão da violência infantil, de passar filmes nacionais, de estar falando sobre a questão de trânsito, estar falando sobre a questão socioambiental. Então, são várias questões, vários temas, né, que devem ser discutidos dentro do currículo. Agora, vamos fazer mais uma questão das nossas questões dessa aula, da LDB. Quero que você pegue aí, então, e nós vamos ler juntos. Questão 6. Assinale a alternativa correta em relação à LDB 1996. É uma questão que caiu no concurso da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de pedagogo. A banca é a Conveste e a prova foi em 2010. Alternativa A. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. B. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular facultativo na educação básica para o aluno. C. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. D. A música deverá ser conteúdo facultativo do componente curricular dos níveis fundamental e médio. E. Nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e de ensino médio, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então vamos lá. Aqui eu vou falar já a alternativa que é a correta e nós vamos estudar então por que as demais alternativas elas estão erradas. A alternativa correta é a alternativa C, que fala no artigo 26 que o ensino da história, como a gente colocou aqui, né, levará em conta trabalhar com as matrizes de origem europeia, africana e indígena na formação do povo brasileiro. Esse item está correto, tá bom? Alternativa C. Só que aí você pergunta, mas por quê? Parece que os outros, né, também estão corretos. Qual que é o problema das alternativas, né? A A, a B, a D e a E. Então vamos lá. Na alternativa A, diz assim, que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo. Aqui está, ó, o erro da alternativa. Porque não é facultativo o ensino da arte. Ele é de currículo obrigatório. Lembra que a gente colocou aqui? É de currículo obrigatório. Então, essa palavra, olha só, a troca de curricular, componente curricular facultativo, que deveria ser componente curricular obrigatório, anulou a alternativa. Então, na hora da sua prova, leia com atenção essas palavras específicas, tá? Porque
facultativo para obrigatório, muda completamente o sentido aí da alternativa. Então vamos ver o D. O D também cai na mesma coisa. Coloca assim: a música deverá ser componente facultativo do componente curricular dos ensinos dos níveis fundamental e médio. Primeiro, a música, ela vai estar dentro do conteúdo de arte. A gente lê ali no artigo 26 que a arte ela vai trabalhar com a questão das artes visuais, da música, da dança e do teatro. Então, a música, se ela não é um componente curricular obrigatório, entende? Ela faz parte do componente curricular da arte. E a arte, ela é obrigatória acontecer em todos os anos do ensino fundamental e ensino médio, tá? Com currículo obrigatório da educação básica. Depois, nós vamos lá para a alternativa D. Não, D é da música, né? Vamos para a alternativa... eu não li a B, eu pulei a B. Volte lá, então. Alternativa B. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular facultativo na educação básica para o aluno. Novamente, pessoal, olha só como é que as bancas colocam aí as pegadinhas para o candidato. A educação física, ela é componente facultativo? Não, ela é um componente obrigatório, mas ela pode ser praticada facultativamente. Essa é a diferença. O currículo tem que trazer, obrigatoriamente traz educação física. Mas existem alguns critérios, por exemplo, não vou ler todos, não vamos ler todos agora, mas fala que o aluno que tiver mais de 30 anos, ele está liberado, né? O aluno que está fazendo serviço militar, ele está liberado. O aluno que trabalha mais de 6 horas por dia está liberado, né? É facultativo para que ele faça, se ele trouxer para a escola uma comprovação de que ele atende esses critérios, ele é liberado desse componente curricular. E também que tenha prole. Então, o que tem prole, né? É aquele que tem filhos. Aquele que tem filhos, eu gosto de brincar dizendo que nesse sentido aí eu ia estar totalmente liberada, né? Porque eu tenho uma grande prole, tenho 4 filhos. Então, se eu estivesse estudando na educação básica, agora, eu estaria liberado da educação física por ter prole. Então, olha só. O componente curricular da educação física é obrigatório no currículo. Preste bem atenção nisso, tá bom? Para não perder questão no seu concurso por causa dessas palavrinhas que mudam completamente o sentido do artigo aí da LDB. E a E diz assim: nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental e de ensino médio, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas está certo isso aí. Qual é o problema aqui dessa alternativa? Gente, eles colocam que é só nos estabelecimentos públicos de ensino. Na verdade, é obrigatório nos estabelecimentos públicos e privados. Vendo como é importante nós prestarmos atenção a pequenos detalhes que podem anular uma questão. Então, o ensino, a gente colocou aqui, ó, da história, é obrigatório mesmo o estudo da história das culturas afro-brasileira e indígena. Mas não é somente na escola pública, é na escola pública e na escola privada, tá bom? Espero que você tenha acertado essa questão aí também, esteja atento a esses detalhes na hora da prova do seu concurso.